Hello Stars, how are you? Hoje nessa aula nós vamos aprender sobre as W-Hate Questions, pequenas palavrinhas que vão sempre te fazer alguma pergunta e você precisa dar uma informação de volta, ok? Let's go there. So, W-Hate Questions, Interrogative Pronouns. Pessoal, os Interrogative Pronouns, né? Você antes dá uma olhada nessa frase aqui, ó. Are you at home? Are you at home? Olha essa, você pode responder yes or no, certo? Are you at home? Yes, I am. No, I'm not. Ok? This is a question. Agora, olha essa. Where is your house? Where is your house? Como que você responde a essa pergunta? Você pode falar yes or no? Se eu pergunto para você, where is your house? Yes, no, don't do it, right? Ooh, don't do it, man. Ooh, don't do it, man. Uh-oh. Não vai soar legal, né? Eu te perguntar where's your house e você falar pra mim yes. Não combina. Por quê? Você tem que me dar uma informação completa. Ou pelo menos uma parte de uma informação, né? A resposta certa seria my house is in Anápolis. My house is in Anápolis, ok? Então você percebe aí que na primeira questão, né? Nós temos uma pergunta que você pode responder com yes or no. E como que nós chamamos esse tipo de pergunta? Yes and no questions. Óbvio, ficou bem legal, né? Bem simples. Então, se você pode responder com yes or no, é uma yes and no question. Como que eu sei, teacher? Geralmente são questões que começam com verb to be, por exemplo, are, né? Is she at home? Yes, she is. Do you like dogs? Yes, I do. No, I don't. Então, assim, sempre começa ali com um auxiliar do, does, com o verb to be are, com can, e você pode falar então yes or no, ok? Essas são yes and no questions. Agora na de baixo nós temos a W-Hate questions. Geralmente, né, são frases que pedem por alguma informação específica e começam com esses pronomes que tem por coincidência aqui o W e o hate no início deles ou entre eles. Então, where is your house? É uma pergunta, né, que vai precisar aqui do que, gente? Precisa de uma resposta completa. Então, the answer needs to be a piece of information. Você precisa dar uma informação de volta, ok? Agora, dá uma olhada nesses aqui. Nós temos os interrogative pronouns what and which. What and which. Você sabe a diferença dos dois? Porque se você for para o lado da tradução, você vê que não funciona. Porque tanto what quanto which significam o que ou qual, tá? Então não adianta só traduzir aí no Google, não. Você precisa de fato entender a utilização deles. Mas é bem tranquilo. O what você sempre vai utilizar quando você não sabe quantas opções de respostas a pessoa tem, quantas coisas existem. E o which, o contrário do what, você vai utilizar sempre que você sabe exatamente quantas opções ou coisas existem ali para que a pessoa responda a você, ok? Então, olha esse exemplo aqui. What is your name? What's your name? What? What is your name? Quando eu pergunto para você what's your name, você concorda comigo que pode ser qualquer nome na face da Terra? E eu não estou, né, dizendo para você exatamente qual o nome. Eu vou só perguntar, what's your name? Você pode me dar qualquer informação. Você pode falar, my name is Peter, my name is Kate, my name is John. Eu não te dei um limite de opções de respostas. Eu te fiz uma pergunta que tem um número, né, de respostas ilimitado, tá bom? E o which, como que seria, né? O which is your name? Então, eu estou sendo específica agora. É basicamente a mesma pergunta, mas olha a grande diferença. Nessa segunda, eu estou te dando o quê? Estou te dando opções de respostas. Então, elas são limitadas. Você tem um limite de opções de resposta. Porque eu não perguntei what's your name. Eu perguntei which is your name? Mary or Monica? Tá? Eu perguntei para você qual dos dois que é o seu nome. Então, você, obviamente, né, se eu estou perguntando para uma mulher, por exemplo, aqui agora, ela vai ter essas duas opções de respostas. Mary or Monica. Você está lá na fila, vai fazer um exame, por exemplo, e você chega no guichê e a menina te pergunta, oh, you are the next. Are you Mary or Monica? Tá bom? A pessoa vai te perguntar e você, então, vai ter ali, né, você vai falar, oh, I'm Mary. No, I'm Monica. Você tem essa opção. Então, o which você utiliza quando você dá para a pessoa, né, limites de respostas. Ela tem que escolher. Teacher, pode ser só duas? Não, poderia ser limitado. Vamos supor, what's your name? Mary, Monica or John?
Which one is your name? Joseph, Mary or Monica, tá? Mas tem um limite de opções de respostas. Então, você utiliza which e what. Não tem limite. Então, dá uma olhada aqui. Agora, para você fazer perguntas sobre pessoas, people, nós temos who is the owner of this car? Who is the owner of this car? Né? E você tem essa aqui, whose car is it? Whose car is it? Então, você vê que para perguntar sobre pessoas, você tem o pronome who e whose. Você tem os dois. Como que você sabe a diferença entre eles? No primeiro caso, você está perguntando, né, de quem, né? Quem é o dono do carro? Então, vamos dizer que o who, ele está substituindo aqui praticamente o sujeito da frase, né? Quem é essa pessoa? Está te perguntando quem é a pessoa. O foco está na pessoa e não no carro. Já no segundo, você está perguntando, né? Whose car is it? Você está dando posse. Você está perguntando de quem é a posse desse carro. Ai, teacher, mas é a mesma coisa. Gente, não é. Porque na primeira o foco está na pessoa. Who is the owner? Quem é ele? Né? E na segunda, whose car is it? O foco está no carro. De quem é o carro? Então vem, lembra da possession, né? A posse. E aí você tem no primeiro, né? Quem é essa pessoa? Segundo, quem possui esse objeto. Então é who e whose. E você tem mais um também para pessoa, que é whom. Was Jim talking to? Ai, teacher, como que eu vou usar esse aqui? Ó? Quem estava Jim conversando com? Quem é que estava conversando? O Jim. O Jim estava conversando. Com quem ele estava conversando é o objeto dessa oração, é o objeto dessa frase. É uma pessoa, mas acaba sendo objeto porque é quem está recebendo aquela ação. Então, olha só, com quem o Jim estava conversando? Whom. Então, quando ele funciona aqui, né, como a pessoa que recebe a ação, ali, quando ele funciona como object, então você usa whom. Então, gente, não é tão complicado assim. Na medida que você vai utilizando, você vai memorizando elas, tá bom? Então, é bem tranquilo. Who, para quando a pessoa ali tem um papel mais sujeito na ação. Whose, quando você pergunta de quem pertence. E whom, quando a pessoa está recebendo alguma ação, ok? Agora, gente, olha aqui. Para falar sobre maneiras ou sobre posse, processo, né? A gente tem o como, né? Como você está, como ela é. Então, você tem o como. Como que a gente tem em inglês? How are you? Lembra da perguntinha tão famosa? How are you? Hey, how you doing? Então, é o how. E aí, você tem para falar de datas, né? De horários. Você tem o quando, que é como? When. When is your birthday? When your eyes are neutral, that's when I know you're bluffing. When's your birthday, tá bom? E você tem o onde, né, que é o where, para falar sobre lugares. Where are you from? I get where you're coming from. I'm coming from the bathroom. E aqui, gente, eu fiz questão de fazer essa tradução, não é uma versão, porque a versão da frase where are you from, qual que é a versão dela em português? É de onde você é, né? Mas lembra que eu sempre bato na tecla com vocês, comecem a pensar em inglês. E para pensar em inglês, você tem que entender o que isso significa para eles, não o que significa para a gente. Então, a pergunta é, where are you from? Se você traduzir ela ao pé da letra, você pensa em inglês, porque olha só, o pensamento é onde é sua origem, tá? Onde é sua origem? Então, você vai falar, I am from Brazil. Ou se você estiver no Brasil, né, e estiver lá em São Paulo e eu perguntar, where are you from? Você vai falar o que para mim? I'm from Anápolis. Se você estiver em Anápolis e eu quero saber de qual bairro você é, qual é a pergunta? Where are you from? Você vai falar o quê? I'm from Jaiara. I'm from Brasil Park. Brasil Park Shopping não é um bairro, né, gente? I'm from Vila Góis. Ok? I don't know. I don't know. Mas from está perguntando sobre a sua origem. Então, comece a pensar em inglês. Isso vai resolver muito a sua vida. Você tem que entender como eles, né, pensam e não ficar só traduzindo, porque a versão né, de onde você é. Mas olha só, de onde você é, o que tem a ver com essa frase aqui? Quase nada, né? Então, where are you from? Onde é sua origem? De fato, como as palavras funcionam aqui. E você tem, então, os três. Who, how, né? Sorry. How, when, where. Ok? Você vê que tudo tem W rate, ó. Por mais que essa tá invertida, tem um W e tem um H.
Por isso que a gente fala W-Hate questions. Quando você quer saber razão ou causa de alguma coisa, você vai utilizar o why. Why it happened? Why it happened? Por que isso aconteceu? E aqui no why nós temos uma coisa similar ao que temos na língua portuguesa, que é o quê? O why, ele é um pronoun interrogative, certo? Mas a gente tem o porquê de pergunta e temos o porquê de resposta. Aqui no caso aqui é mais uma conjunção, não é um pronome, tá? O because você não utiliza para perguntar, você utiliza ele para responder as frases. Então, é o porquê junto da língua portuguesa. Então, why it happened? Because he lost the key. Because he lost the key, ok? Interrogative pronouns, solved, resolvido, viu? Não é uma coisa assim, final do mundo não, é bem tranquilo, é muito importante você dominá-los, porque eles vão aparecer muito na língua inglesa. E sempre que alguém te perguntar alguma coisa utilizando eles, lembre-se de dar uma resposta completa, devolver uma informação a essa pessoa, não só yes or no, não vale, tá? Então, olha aqui, a gente tem what, que pode também, what, você vai ouvir muito, né, você pode falar what's your name, ou what's your name, né, uma expressão what, você escuta mais o a do que o what, tá? E aqui, which, tá? Também, why, who, whom, whose. E aí um som de Z, whose, né? Então você tem ali what e o which, né? Que você vai perguntar por coisas ou por opções, mas lembrando que o what para coisas que você não sabe o limite das respostas e o which você sempre vai determinar quais as opções de resposta para quem você está perguntando. E aqui você tem os três que você utiliza para pessoas: who, whom, whose. E agora você tem where, onde, when, quando e how, que é o nosso como. Alright, pessoal? O how também pode ser quão, né? How beautiful you are. Quão bonito você é. Então, pode também. Mas aqui, no caso, a gente está falando do interrogative pronouns, alright? Só trouxe algumas frases aqui para vocês, porque você pode sim ver esses W-hate, né, words aí, as W-hate pronouns, você pode vê-los no meio de frases, tá bom? Olha essa aqui. Do what I say, not what I do. Então, do what I say, not what I do. Então, olha aqui, gente, what e what, tá bom? Aparece também no meio de frases aqui, no caso, afirmativas. My house, which has a garden, is full of bugs. Então, uma frase aqui afirmativa também, você vê o which aqui no meio dele, no significado de qual, né? A minha casa, a qual tem um jardim. E olha, please let me know who is coming. Please let me know who is coming. É uma frase afirmativa, tá bom? E fica aí, né, a dica. Você pode ver também os interrogative pronouns no meio das frases, não necessariamente em frases interrogativas, ok? So, that's it for now. Now it's your training time. Get ready to your conversation. Bye bye, stars. See you.